Você acredita que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana? Ou melhor, você acredita que a inteligência artificial vai substituir a inteligência espiritual? Ontem eu fiz uma enquete nos meus stories fazendo exatamente essa pergunta. Você acredita que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana, a inteligência espiritual? E eu me surpreendi com a resposta da enquete. Mas eu vou contar para você só no final da live. Fica aí. Sejam todos bem-vindos a essa live que tem como objetivo falar um pouco da inteligência espiritual, que é tão pouco divulgada aqui nas redes sociais, mas que é a maior sabedoria que nós trazemos, né? Você sabia que, inclusive, a inteligência espiritual, ela pode ser medida? Então, o que é a inteligência espiritual? A inteligência espiritual é a necessidade humana de ter um propósito, de ter um objetivo de vida. E a gente ouve tanto falar, né, sobre propósito de vida. E a inteligência espiritual está muito ligada a esse propósito, né? Por que a gente busca tanto, né, por esse propósito? Porque é a tua sabedoria interior que está te convidando a viver o teu propósito. Então, a inteligência espiritual é essa necessidade de ter um propósito, de ter um objetivo de vida. Ela nos conecta ao sentido da nossa existência, ao significado da nossa existência. Então, são os nossos valores, né? Ela se torna o que? Essa inteligência? Um conjunto de nossos valores e crenças que vão nortear e direcionar a nossa vida. Então, eu vou te dar um exemplo de inteligência espiritual, trazendo aqui para as redes sociais, trazendo aqui para a nossa profissão. Então, a maneira que você escolhe exercer uma determinada profissão nunca vai ser igual à minha maneira se nós exercermos a mesma profissão. Isso porque eu tenho uma maneira de exercer o meu servir, de exercer o meu trabalho. Eu tenho essa singularidade e você também tem a sua singularidade. E o que é essa singularidade? É a tua individualidade do espírito. Então, eu tenho a minha individualidade do espírito, você tem a sua individualidade do espírito. Então, a maneira como a gente vai exercer a nossa profissão, como eu sou terapeuta holística e numeróloga, você tem muitos terapeutas que são meus seguidores, né? A gente vem muitos terapeutas para minha live. Então, a maneira como eu vou exercer a terapia energética nunca vai ser igual à sua. Por quê? Porque Meirione tem um talento, ela tem uma singularidade. Rose, Marcelo, Ana Paula, Flávio, Roberta, vai ter um talento próprio, uma singularidade especial. É a singularidade, a individualidade do teu espírito. Então, o meu servir, a minha entrega nunca será igual ao de outra pessoa. E o que é que acontece na prática? Na prática, a gente vê o quê? Vou frisar aqui muito nas redes sociais, porque é o meu meio de trabalho e de muita gente hoje em dia, principalmente após a pandemia. Então, o que é que acontece na prática? Muitas vezes, por falta de autoconfiança, por comparação, por medo de ser julgado, você termina o quê? Fica se comparando com o outro e copia, inclusive, a maneira do outro se apresentar
aqui nas redes sociais. Você acaba o quê? Copiando, né? Então, você pode até copiar alguém, mas o teu servir na vida não vai se sustentar com essa cópia. Por quê? Porque cada um tem uma nutrição anímica. Cada alma, cada espírito, ele tem um propósito, uma maneira de entregar aquele servir. Então, por mais que você copie o outro, lá, quando você estiver sozinho, você com você, naquele diálogo interno, você não vai sustentar aquela cópia. Por quê? Porque a sua alma, ela vai gritar. A sua inteligência espiritual, em vários momentos da tua vida, ela vai gritar dentro de você. E aí o papo é você com você. Eu não vou poder me meter nisso, né? Você então pode até se dar bem no início, mas o processo você não sustenta. Não é sustentado, porque não faz sentido para a tua alma. Não vai fazer sentido. Então, porque o teu servir, o teu propósito, ele está conectado com a tua inteligência espiritual. Entende? Então, por mais que a tecnologia avance, nós temos aí agora, né, o avanço da inteligência artificial, e ela pode ser usada, sim, favorável ao seu servir. Mas ela não vai ter o objetivo, a essência de substituir a inteligência humana. Por quê? Porque o teu servir, o teu propósito, ele está conectado à tua essência, à tua inteligência espiritual. Então você, nós, temos uma singularidade. E esse é o nosso grande diferencial. É a nossa fonte de riqueza e de prosperidade. É a nossa singularidade. Assumir o nosso poder é se apoderar da nossa inteligência espiritual. E aí eu te pergunto, como é que anda a sua inteligência espiritual? Você já parou para pensar nisso? Aliás, você sabia que existe a inteligência espiritual? A gente fala muito aqui de inteligência emocional, né? Que é outro aspecto também. Existem vários estudos, né, para várias inteligências. A inteligência espiritual é uma coisa mais recente, inclusive muito estudado, né, na Califórnia. Esse ponto de Deus que existe dentro do nosso cérebro. Então, nós somos seres espirituais, mas a gente assume uma forma física para cumprir um propósito nessa existência. A gente não está aqui à toa de bobeira. A gente não está aqui em vão. E o nosso maior propósito de vida é sermos nós mesmos. É muito louco isso. O nosso maior propósito é ser a gente? Sim. O nosso maior objetivo, o nosso maior propósito habita em sermos nós mesmos. E o que é sermos nós mesmos, sermos nós mesmas? É assumir a nossa inteligência espiritual. E quando a gente assume a nossa inteligência espiritual, é o divino que assume a forma humana dentro de nós para cumprirmos o nosso propósito. Então, você tem um talento singular e uma maneira única de expressar esse talento. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu fico muito triste, e aqui é um trabalho interno, quando eu vejo mulheres inteligentíssimas, mulheres que têm tanto conhecimento para entregar aqui no teu trabalho, nesse grande outdoor que é o Instagram, por exemplo, ou qualquer outra rede social, e ela não vem apresentar esse trabalho com medo de ser julgada, por insegurança, não é? E o que é que pode acontecer de pior aqui? O Instagram travar. O que para mim, por exemplo, você quer entregar o seu trabalho numa live, você tem medo de fazer uma live?
O que é que de pior pode acontecer? A conexão cair, ao meu ver. Mas, de fato, de pior, não vai acontecer nada. Entende? Então, quando você traz essa confiança de que você tem um talento singular, que é o teu diferencial, é o teu poder, é a tua riqueza, isso aguça a tua força divina, essa força que está lá dentro de você. Então, existe uma coisa que só você sabe fazer melhor do que todo mundo. Só você, esse talento, essa singularidade, esse modo de se expressar de uma forma singular, especial, única. E só você sabe a forma de executar esse talento. Então, e o que é prosperidade, né? O que é sucesso na vida? Ao meu ver, né? A prosperidade e o sucesso na vida que a gente procura, por exemplo, está muito ligada à tua singularidade do espírito. Então, quando você assumir esse talento peculiar, essa singularidade, essa individualidade que só você traz para exercer aqui, na confiança de que você está integrado, que você está integrada ao seu ser, vai surgir uma necessidade vai surgir uma necessidade humana que vai se conectar com você, com o seu talento, com o seu servir. Deixa eu ler aqui os comentários. O grande desafio de todos nós é estar na sociedade sem perder nossa individualidade, a nossa singularidade espiritual, isso mesmo. Então, imagina, você tem um talento único. Só você tem esse talento. Só você. Isso é um fato. Isso é a tua inteligência espiritual. De acordo que à medida que você entrega esse talento, uma pessoa vai se conectar à necessidade daquilo que você tem a oferecer. E quando essas duas almas se conectam pelo servir, pela troca, a riqueza e o sucesso nessa troca, nessa dinâmica, elas entram no fluxo da vida. E aí é onde você se conecta com toda a inteligência espiritual de troca. A partir de um talento seu, o seu servir, que só você sabe exercer, uma pessoa vai se conectar a esse servir, né? Quando esta necessidade se encontra, se combina com o seu talento, você gera riqueza, você gera prosperidade na sua vida. Isso é muito lindo, não é mesmo? É lindo, gente. Faz sentido para você. Então, a gente está aqui para servir. A gente está aqui para evoluir. E essa evolução, ela pede a confiança, a sabedoria, pede a mudança, a coragem da gente cumprir a nossa jornada espiritual. Então, nós somos seres espirituais expressos numa forma física. O Deepak Chopra, que eu adoro os livros dele, ele tem uma frase linda. Ele diz o seguinte, eu até anotei aqui no meu roteiro. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando temos experiências humanas. Então, quais são os caminhos dentro dessa visão espiritual, dentro do fundamento da inteligência espiritual, baseada no teu poder, na tua singularidade de exercer o teu servir, o teu talento? Quais são os caminhos que apontam que você não está seguindo a sua inteligência espiritual? Comparação. Quando você se compara,
você baixa a sua vibração energética. Porque na comparação, o outro sempre vai ser melhor com você. Vai ser sempre melhor que você. Ao contrário, né? Quando você se inspira é outra história. Mas quando você se compara, você está divergindo da inteligência espiritual que reside em você. Outra característica, né, de quem está indo contra o fluxo da inteligência espiritual. A falta de fé na vida. A falta de autoconfiança. A falta de coragem. A falta de liderança pessoal. O medo de ser julgado. Isso tudo são indícios de que você não está exercendo o divino que habita em você. A tua sabedoria, o teu poder espiritual. Por quê? Porque a comparação, a falta de coragem, a falta de fé na vida, a falta de confiança, isso tudo vai para um ponto só, que é o medo, a frequência do medo que está reverberando na tua vida. E isso tudo acontece por quê? Muitas vezes, e na maioria das vezes, por falta de autoconhecimento. Então, quanto mais você não sabe quem é você, mais isso vai contribuir para você se desviar da rota que é a tua sabedoria interior, que é a tua inteligência espiritual. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O que é que você deseja realizar na sua vida? Comparação, falta de fé, de autoconfiança, falta de coragem, impedindo o desenvolvimento da nossa inteligência. Exatamente. Então, o que é que você deseja realizar na sua vida? Qual é o seu sonho? Lá no fundo, lá bem no fundo das profundezas do teu ser, lá no fundo da tua alma, lá no fundo do teu coração, qual o seu maior desejo, né? O que é que você almeja? E aqui, olha, eu não quero saber a tua idade, a tua posição social, onde você mora. Eu não quero objeções de forma alguma. Eu quero que você realmente se conecte a esse desejo, a esse sonho. Então, eu estou falando de desejo da alma, da voz do coração. Ou seja, está jogando contra, exatamente, Rose. Então, aqui eu quero que você se conecte à força da tua alma, ao teu desejo mais profundo, né? Da tua essência. O que é que te sustenta na vida? Tudo partindo lá do interno, do teu coração, gente. O coração, ele é o maior e o melhor termômetro da nossa vida. Eu falei na live anterior, né, que o coração, ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que o campo eletromagnético do cérebro, né? 100 vezes maior. Eu sei que existe um dado estudado pelo Instituto lá da Califórnia, que estuda o coração. Nós somos a nossa maior oponente para realizar, o nosso maior oponente para realizar o nosso propósito. Com certeza, a gente não tem inimigo, não. O nosso maior desafio é vencermos a nós mesmos. Vencermos a nós mesmos. Então, se nós somos seres espirituais e existe uma sabedoria nos regendo, nos governando, onde é que está essa sabedoria? Quando eu acesso a frequência do medo, a frequência da falta de fé, da falta de coragem, a frequência do medo de ser julgado, eu me distancio completamente da voz do meu coração, da voz da minha alma. Então, quanto mais eu me conecto com a minha inteligência espiritual, inclusive, eu fico o quê? Mais criativa.
Quanto mais a gente se conecta à nossa essência, ao divino que habita na gente, mais a gente acessa a nossa criatividade. Somos as nossas maiores obsessões, com autocrítica, medo, exatamente. A gente vive culpando os pobres dos obsessores, que a gente atrai por frequência, porque se eles chegam até a gente é porque há o quê? Uma frequência energética ali atraindo. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo lixo energético que nós produzimos em nós. Então, quando a gente acessa, quando a gente se permite viver essa sabedoria interior, essa inteligência espiritual, a gente se permite a sonhar, a desejar, a superar situações difíceis, a vencer o medo, a falta de fé e acessarmos a coragem, a confiança e a sabedoria, porque de fato esses são os atributos da nossa essência. Então a inteligência espiritual, ela nos permite uma compreensão mais profunda do nosso eu humano. Porque o quê? Porque ela é a inteligência da nossa alma. A busca pelo sentido da vida é um chamado da nossa alma. Porque é o nosso anseio espiritual. O nosso espírito, a nossa nutrição anímica, ela preexiste à nossa condição física. E o que é que você está fazendo com a sua vida, não é? Tudo que você faz, tudo que você busca, você está buscando um sentido, um significado. O fato de você estar assistindo a live, você está buscando alguma coisa. Você pode até não ter consciência, mas que você está buscando, tá. Porque a tua alma, ela preexiste a tua existência aqui na Terra. A inteligência espiritual é essa inteligência com a qual nos curamos, com a qual nos tornamos seres íntegros, com a qual nós evoluímos. E a inteligência espiritual, ela não está ligada à tua cultura. Ela não está ligada à tua posição social. Por quê? Porque ela preexiste, ela é anterior a tudo isso. A tua condição social, a tua condição cultural. Por quê? Porque a nossa inteligência espiritual é o nosso senso mais profundo, é o nosso senso mais intuitivo, é o nosso guia. É a nossa consciência, a nossa bússola interna, é verdadeiramente a nossa consciência. Bom dia, Kelly. Bom dia a todo mundo que está entrando, tá, gente? É que eu me empolgo para não perder o roteiro, eu fico... Mas assim, sejam todas bem-vindas. Kelly aí, das antigas, né, Kelly? Pois é, a Kelly, de vez em quando a gente conversa pelo direct. Então é isso, né? E é muito legal. Eu recebi uma vez uma mensagem linda da Kelly, né? Ela disse que adorava os meus conteúdos. Isso por quê? Tem um chamado ali, né? A Kelly, de uma certa forma, ela vai aquilo, ela se conecta com a nutrição. Porque eu vou falar sempre aqui da nutrição anímica, da inteligência espiritual. Porque isso, gente, é o alimento. É a força da vida que está dentro de nós. Então, qual o teu chamado interno? Qual o chamado da tua alma? Você está atendendo ao teu chamado de alma? Me conectou e vou à busca do meu alimento. Exatamente, Kelly. Então, qual o teu chamado?
Você tem seguido o teu chamado, que é a tua inteligência espiritual? Ou você tem ignorado a sua sabedoria interior? Viktor Frankl, o criador da logoterapia, ele afirmava que a busca do sentido da vida é a principal motivação da vida do homem. E é essa busca que nos torna as criaturas espirituais que somos. Inclusive, ele frisa que a nossa maior crise do nosso tempo é uma crise de natureza espiritual. Então, a busca de um sentido está presente em vários aspectos da nossa vida, em diversos aspectos. A própria busca do significado da vida, a própria busca do significado do seu trabalho. Porque muita gente se perde quando entra numa rede social. Tá buscando o quê? Qual o significado dessa busca? Do seu trabalho? Quando você quer um relacionamento? Quando você quer construir um casamento? Quando você quer construir uma família? O que é que você está buscando? E aqui eu gosto de trazer essa diferença entre preencher e nutrir. Para mim tem uma diferença gritante. Porque você pode pegar um saco, e aqui eu posso trazer para a tua mente, e preencher de um monte de coisa. Você pode preencher a sua vida com aquele trabalho, com aquele relacionamento, mas nutrir a vida de um trabalho que faz sentido para você. Nutrir a vida com um relacionamento, com um parceiro ou uma parceira que soma. Isso é nutrição. E quando é que a gente nutre? Qual é a diferença de preencher e nutrir? Preencher, você coloca qualquer coisa ali dentro. E quando a nutrição, ela te traz para um espaço de consciência, onde você tem o poder de escolha. Eu estou nutrindo isso porque isso me dá força, me dá coragem, me traz confiança, me traz sabedoria, eleva a minha energia, a minha frequência vibratória. Isso é nutrição. Deixa eu ler aqui. Em busca de sentido. Tem um livro que eu recomendo demais, do Viktor Frankl, que é Em Busca de um Sentido. Que é um best-seller, após sobreviver do campo de concentração e criar a logoterapia. Eu sou apaixonada pela obra dele, pela logoterapia. Se tiverem curiosidade, leiam esse livro. Ele é um exemplo vivo do que ele viveu no campo de concentração e como ele sobreviveu ao campo de concentração. É linda a história. Claro que é forte, dói, mas é a vida, gente? Foi a história, a partir dessa história dele, ele criou a logoterapia. Então, quando você nutre a sua alma, você está trazendo o quê? Você está acessando a sua inteligência espiritual. Então, Meire, quando é que eu sei que eu estou preenchendo e quando é que eu sei que eu estou nutrindo? Te dar um exemplo básico: os vícios. A compulsão alimentar, os vícios, álcool, drogas, isso tudo faz o quê? Vai para o campo do preencher. Então, a procura de preencher um vazio te faz ficar viciado em alguma coisa.
Quantas vezes a gente come besteira e a gente sabe que aquilo ali é só para preencher alguma coisa. Se a gente for pro fundo, no fundo, lá no fundo, a gente sabe. E aqui eu não tô querendo ser Caxias, né? Até porque eu gosto de comer uma besteirinha de vez em quando. Mas quando aquilo vira um vício, uma compulsão, você está preenchendo sua vida de algo. Você não está nutrindo. Então, a nutrição da alma é algo mais profundo. É você se conectar à tua sabedoria interior. Quando você procura por nutrição, você gera um estado de consciência, de escolhas. Você se sente conectado à tua inteligência espiritual. E aqui, gente, eu vou falar uma coisa que sempre vem na minha cabeça, né? Como tá difícil, né? Por que a dificuldade da gente acessar essa consciência espiritual? Você tem que ter senso crítico para tudo que você assiste, para tudo que você escuta. Porque numa sociedade hoje em que a vida é um Reels, ou seja, é tudo muito rápido, de consumo imediato, um vídeo de 15 segundos, de 1 minuto, que vai transformar a sua vida, onde as pessoas querem tudo para ontem, onde conteúdos que dão engajamento são conteúdos de 15 segundos, de 1 minuto. Será que isso realmente tem te nutrido? Pressa, paciência, 5 passos para aquilo, 2 passos para aquilo, e você, isso tudo é para ontem, estado de urgência o tempo todo. Serenidade, paciência, construção, persistência, consistência. Oi, Sil. Como é que tá esse processo que é o tempo? Como é que tá o ritmo na tua vida? Como é que tá esse consumo, né? Porque o que é que tá... Gente, o tempo é um processo. O processo é um tempo e vice-versa. Então, você precisa ter paciência com o ritmo da vida. Devemos ser persistentes, consistentes, pacientes, serenos com a nossa jornada espiritual, com o nosso propósito de vida. A lei do ritmo, a lei da semeadura, da colheita, ela não pode se perder de você. A gente está no nível em que silêncio e introspecção se confundem com a dor da solidão. E uma das maneiras de você se conectar à sua inteligência espiritual é pelo silêncio. É pelo ouvir. Ninguém quer mais esperar, né? Como está esse processo do consumo imediato, da mudança imediata? Será que isso tem te desgastado, né? Em que nível de consciência você está? Então, conhecer o nosso potencial, acessar a nossa inteligência espiritual, pelo silêncio, por exemplo, nos permite assumir o nosso poder espiritual. Porque esse sim, o nosso poder espiritual, a nutrição da alma, é a nossa maior riqueza. E a partir daí, a gente usufrui de uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais significado. E não, a inteligência artificial não vai substituir a inteligência humana. Não vai substituir a inteligência espiritual. Lá na enquete dos stories, eu fiquei surpresa com as respostas e foi uma surpresa boa. A maioria respondeu que não acredita que a inteligência artificial vai substituir, que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. E o autoconhecimento é o caminho para acessar a sua inteligência espiritual.
né? Se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo perdida nesse processo, eu te convido a vir fazer a sua sessão de mapa de nascimento. O mapa de nascimento, ele é baseado na numerologia cabalística. É um caminho de autoconhecimento. Existem duas formas de você conhecer o meu trabalho acessando a tua inteligência espiritual. Pelos caminhos das terapias energéticas ou pelo caminho do mapa de nascimento baseado na numerologia cabalística. Uma seguidora essa semana disse: Meire, eu não tenho meu horário de nascimento, então eu não posso fazer meu mapa? Pode sim. Para você fazer o seu mapa de nascimento, você só precisa trazer, me dá, né? O seu nome de registro, o seu nome de nascimento e sua data de nascimento. A partir daí, eu vou fazer a tua leitura do teu DNA espiritual. Isso é sabedoria da numerologia cabalística, essa ciência que é uma mística da matemática. Então, a partir do teu nome de nascimento e da tua data de nascimento, eu vou chegar ao quê? A um conjunto numerológico sobre você. Isso porque cada letra do teu nome corresponde a um número e tem uma vibração energética. Então, a partir desse conjunto energético, numérico, eu chego aos 6 principais atributos da tua alma. Existem 6 números fixos no teu mapeamento numerológico que diz quem é você. O teu número de motivação, o teu número de impressão, o teu dia natalício, o teu número de expressão, o teu destino, o teu número de destino e o número da tua missão. Esses 6 números formam o teu mapeamento numerológico, que eu chamo do teu DNA espiritual. Então, quanto mais você se conhece, mais você acessa essa tua inteligência espiritual. Então, manda um direct para mim, ou clica aqui na minha biografia, na minha bio, que você cai direto no meu WhatsApp. Agenda a tua sessão. Interessante que alguns erros ou coincidências de trocas de nomes e letras está a serviço da inteligência espiritual aqui na Terra. Sim, vou fazer uma live explicando sobre essa inteligência, né? Antes da gente estar aqui na matéria. Então faz o teu mapa numerológico, não perde tempo. Para de assistir a vida do outro. Se conecta à tua história, à tua vida, ao teu mapeamento espiritual, à tua inteligência espiritual que te rege, que te ilumina, que te governa. Você não está aqui para sofrer. E eu te provo isso na sessão de atendimento do mapa de nascimento baseado na numerologia cabalística. Quanto mais você se conhece, mais você se conecta à força da vida. E aqui tem um número no mapeamento numerológico que é chamado número de missão. Lá para os 45 anos, esse número ele vem com força, gritando dentro de você. A busca pelo sentido da vida, depois dos 45 anos, né, que é a nossa meia-idade, ele vem gritando. Tem gente que consegue se conectar antes, né, lá pelos 30 anos, 35. Quando eu fiz 42 anos, o número de missão gritou forte para mim. E eu tive que me despedir de várias coisas. Na verdade, mudanças, né? Porque tudo que a gente faz na vida está dentro da gente. Se depois que você fez o meu mapa de nascimento, passei a ter mais clareza do que eu vim fazer aqui. Você, Meire, me deu um direcionamento muito grato. Se eu que agradeço a confiança que você
teve no meu trabalho, você ouviu o seu chamado. Eu entendi muito mais sobre mim a partir do meu mapa de nascimento. Gente, não tem errado. O teu nome diz muito sobre você. A tua data de nascimento não é em vão. O teu nome não é em vão. Tudo faz parte de um planejamento espiritual. E você não está aqui para sofrer. Bom, eu já falei demais, né? Eu espero que eu possa ter tocado a tua alma nessa troca energética, espiritual. É literalmente uma leitura da pessoa. Pois é, Rose, eu sou totalmente suspeita. Mas aqui, ó, pessoas que já passaram pelo meu atendimento sabem. Se conectou à força da sua vida. Agora é botar isso para servir. Para mim foi fundamental. Para mim também, Rose. Quando eu fiz o meu mapa numerológico, eu fiquei assim. Como fez sentido para mim. Como foi fundamental para eu entregar. Inclusive eu mudei, né? Já vinha tendo um chamado para mudar de área profissional. E com o meu mapa eu não tive mais dúvida, né? Eu já estava na caminhada aí nos ramos das terapias. Mas me tocou profundamente fazer o meu mapa numerológico. Então eu te convido a vir fazer seu mapa. Agenda a tua sessão. Vem se conectar à tua inteligência espiritual pelo caminho do autoconhecimento. Então eu deixo aqui esse convite para você que quer se conectar à tua inteligência espiritual. Então se você se sente perdido, se você se sente perdida, né? Se você sente lá no fundo que, de uma certa forma, o trabalho que você está hoje não faz sentido, você não precisa largar o seu trabalho. Você primeiro precisa entender quem é você aqui na força da vida. Nutrir a sua alma. Se empoderar e assumir o teu poder espiritual através da tua nutrição anímica pelo caminho do autoconhecimento, pelo caminho do teu mapa de nascimento baseado na numerologia cabalística. Eu agradeço muito a você. Entrega muito, teu trabalho é maravilhoso. Obrigada, Sil. Então, eu deixo aqui esse chamado, eu deixo aqui esse propósito, essa intenção de você vir mergulhar nesse processo lindo. O atendimento, gente, é lindo, dura em torno de 2 horas. Você tem que estar ali disposta a te ouvir. E além da beleza desse blend numerológico, você também vai conhecer quais os seus desafios de vida. Então eu deixo aqui esse convite, eu deixo aqui esse chamado. E vem, você vai amar. Muito grata pela aula de hoje. E eu agradeço demais a todos vocês que participaram da live, pela troca, pela doação do seu tempo. E você que vai assistir a live, né, ainda na gravação, né, eu espero que eu consiga salvar, que você ouça esse chamado, nutra a sua alma, nutra o seu espírito e assuma o seu poder espiritual. A inteligência artificial jamais vai tirar essa sabedoria interior, essa sabedoria interna do divino que habita em você. Um grande abraço. Tchau, tchau.